E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez e não sabe do que se trata esse canal aqui, nós somos o TD Brasil e falamos notícias, treinos, drills, técnicas, táticas, conceitos sobre o futebol americano. Mas você já sabe disso, né? Não? Alguma vez você já se perguntou como que começa a carreira de jogador de futebol americano? Mas não o cara que está lá na NFL, tô falando assim como que começa. Quando ele tá pequeno, quando ele é criança, até ele chegar na liga. Uma vez quando eu tava começando a assistir futebol americano, eu já tava viciado no jogo, já assistia NFL, já assistia college. Só que um dia eu tava fazendo um café pra eu tomar e aí eu pensei, cara, como será que é a trajetória de um jogador de futebol americano? Desde o começo até chegar na NFL. Isso ficou na minha cabeça. E depois que eu limpei aquele café que eu derrubei, eu fui pesquisar. Então se você não sabe como funciona a trajetória de um jogador até ele chegar na NFL, ou se você tem uma noção, mas não sabe completamente, a gente vai explicar nesse vídeo agora. É claro que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o futebol americano lá é como se fosse o futebol aqui, o soccer. É a paixão nacional, a galera ama o esporte. E as crianças desde pequeno já são habituadas com o jogo, conhecem regras, os pais levam no estádio, assistem jogos na TV. Só que lá eles têm uma maneira de cultuar o esporte, uma maneira de usar o esporte na formação do cidadão. Lá eles desde pequeno jogam a nível competitivo. As escolas, desde o jardim, desde o maternal, quando a criança tem 10 anos de idade, ela já está acostumada a jogar e a competir. As escolas lá têm estrutura para isso, não só no futebol americano. Como eu disse, lá eles levam o esporte a sério. Lá eles têm campo de futebol americano, tem campo de futebol, soccer, eles têm quadra de basquete, de vôlei, tem piscina para competições de natação. Eles levam todos os esportes a sério, porque eles acham que isso é muito importante na formação da pessoa. E de fato é, né? Então eu fui pesquisar certinho para entender como é que funcionava isso daí. E o que acontece é que desde pequeno eles já são centrados no esporte, cara. Antes de tudo, eles começam a jogar no high school, na escola. Quando eles estão lá na 8ª série, 1º, 2º e 3º colegial. É só você parar pra pensar. Você já assistiu um daqueles filmes americanos, aqueles filmes bem clichê de adolescente? Do mocinho e da mocinha, que eles estão na escola e tudo mais? Fala pra mim, o que o mocinho sempre faz? Ele é o capitão do time de futebol americano. E o que é o capitão de futebol americano? Na verdade, é o quarterback. É que essas empresas, na hora de fazer a tradução, eles fazem uma tradução meio bosta de capitão para quarterback. Em vez de falar quarterback, eles falam capitão, porque também muita gente não entende se eles traduzissem certo. O pior é quando eles traduzem quarterback para zagueiro. Nossa senhora. Enfim, é só você ver, praticamente todo filme clichê de adolescente, o mocinho, ele sempre vai ser o quarterback do time de futebol americano. E eles andam com aquelas jaquetas na escola, eles são assim, os ídolos da escola. E isso não é exagero, cara. Na escola, lá nos Estados Unidos, é realmente assim. Eles são tratados como heróis. Até porque, como eu disse, é muito importante para a escola ter um jogador que futuramente está jogando na liga profissional. As escolas valorizam muito os atletas que são referência, porque elas sabem que tem uma chance deles irem muito longe, mais pra frente, e o nome da escola sempre vai ser lembrado. E a coisa é bem séria mesmo. Lá, as emissoras de televisão cobrem todos os eventos esportivos de escola. Os repórteres ficam bem em cima dos atletas para saber para onde eles vão, o que eles pretendem fazer, como eles estão se preparando. Existe também um ranking muito conhecido com os melhores jogadores do estado e os melhores jogadores do país, que tem lá o famoso The Best Player in the Nation, é o melhor jogador do país. Eles ranqueiam os jogadores de acordo com o estado e tem o ranking geral, que são os melhores do país, para saber quais são os melhores jogadores do high school, que estão prestes a ir para a faculdade. Quando eles estão nos seus últimos anos ali, eles começam a receber cartas de universidades. As faculdades nos Estados Unidos oferecem bolsa de estudos para os jogadores, para eles jogarem pela faculdade em troca de ganhar a graduação lá na faculdade. É importante ressaltar que os atletas eles não podem ser pagos. Atleta universitário, atleta de faculdade não recebe pagamento. Por quê? Porque o pagamento dele é a bolsa de estudos. Uma bolsa de estudos nos Estados Unidos é cara, mano. É muito cara. É papo de $50 mil por ano. Isso razoavelmente. Tem faculdade que é até mais. E aí eles ganham a bolsa para fazer o curso que dura 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, em troca de jogar pela faculdade. No high school, a reta final é conhecida com 4 anos.
o Freshman Year, Sophomore Year, Junior Year e Senior Year. Seria mais ou menos a 8ª série, primeiro, segundo e terceiro colegial aqui. E lá, eles geralmente começam a receber as cartas no penúltimo ano, no Junior Year. Só que se o cara for muito bom, ele pode receber cartas até mesmo antes. Tem jogador aí que a gente vê que são exceções, claro. Recebem cartas com 12, 13 anos de idade. Quando o pessoal vê que o cara realmente tem potencial para ir longe. E mano, é um evento muito foda. A galera recebe carta, eles ganham a passagem de avião para ir até a universidade, visitar a universidade, porque se o jogador é muito bom, as universidades brigam por ele. Então os técnicos das universidades vão na casa do cara, conversam com ele, mandam passagem de avião para ele ir lá para a faculdade, conhecer o campus, conhecer as instalações, conhecer o campo que ele vai treinar, o campo que ele vai jogar, conhecer os outros treinadores. Então, eles são tratados realmente como atletas de elite, mesmo estando na escola, mesmo tendo 16, 17, às vezes até 15 anos. E existe um jogo muito famoso conhecido como All-American, que seria a reunião ali, eles juntam os melhores jogadores do high school e fazem 2 times para jogar entre si, mais pela diversão, mais para mostrar para o país quais são os futuros jogadores que provavelmente vão estar na liga, na NFL. Esse jogo, All-American, ele é televisionado e transmitido para os Estados Unidos inteiro, cara. Então é uma parada muito legal que acontece nesse jogo, que tem muitos atletas que eles recebem ofertas de várias faculdades. Eles recebem ofertas de universidades de tudo quanto é lado, das melhores universidades do país. E aí eles só anunciam para onde eles querem ir, eles escolhem, na verdade. Se eles receberem mais de uma oferta, eles escolhem para onde eles querem ir. E nesse jogo, All-American, é muito legal porque no meio do jogo, às vezes com o jogo rolando mesmo, eles tiram um jogador de campo e levam lá para a cabine da televisão. E em rede nacional, ele junto com a família dele fica atrás. E em rede nacional ele anuncia para qual universidade ele vai. Então ninguém sabe, ele não contou para ninguém, e ele vai lá e anuncia em rede nacional. Where are you headed? I'm headed to the best team in Florida. UCF. Which school are you going to? I'll be taking my talents to the University of Oregon. Wow. Quando não acontece isso, ele geralmente anuncia na escola dele, eles fazem um evento na escola do jogador. Eles vão lá pra quadra da escola, todos os alunos conhecem ele, claro, porque ele é a estrela da escola. Todo mundo fica na arquibancada, eles montam uma mesa lá no meio da quadra e a imprensa vai lá para ouvir, para gravar, para filmar ele, e na frente de todo mundo ele anuncia para qual universidade ele quer ir. Pra você ver, cara, isso com 16, 17 anos é sensacional. Olha como eles valorizam isso. E eu não tô falando só de futebol americano não, tá? É que aqui a gente tá focando nisso. Lá pra todos os esportes é assim que acontece. Não com todo esse glamour, com imprensa e tal, é porque o futebol americano é o esporte mais jogado lá, é o mais conhecido. Mas as faculdades mandam cartas com oferta de bolsa para jogadores de todos os esportes. Uma vez que ele escolhe para qual faculdade que ele vai, ele espera acabar o ensino médio e se muda para a cidade da universidade. Ou às vezes a universidade que ele escolhe é na mesma cidade que ele mora, então aí ele nem vai se mudar direito. Quando ele chega na faculdade, ele ainda é um atleta meio cru, mas com muito potencial. E lá ele é treinado com os melhores treinadores e os melhores equipamentos do mundo, cara. As faculdades são extremamente bem equipadas. A faculdade, cara, o cara ele chega lá, ele tem todo o apoio do mundo. Chuteira, quantas ele quiser, do modelo que ele quiser. Luva, uma por jogo, uma por treino quase. Eles medem a cabeça do jogador para ver qual o capacete, qual o tamanho de capacete ideal, são feitos sob medida. Shoulder pad, a mesma coisa. Calça de compressão, meia. Meu, isso é ridículo. Lá pra eles isso não é nada, eles ganham muito. E juntamente com isso, eles estudam, claro que tem aquela história que os professores sabem que eles são os astros do time, os astros da faculdade, e sempre dão um alívio e tal, mas os caras sim são cobrados para estudar. Tem muito jogador que joga na NFL que é formado em medicina, formado em engenharia, formado em direito,
Os caras, eles têm uma rotina muito puxada. Eles acordam por volta de 6 horas da manhã, treinam, depois eles vão pra aula, aí eles almoçam, treinam de novo, vão pra aula de novo, come, depois treina de novo. Geralmente eles treinam 2 ou 3 vezes no dia. Vão dormir 10 horas da noite para no outro dia acordar às 5 horas, 6 horas da manhã de novo e começar tudo de novo. E depois de tudo isso, ele pode ficar 2, 3 ou 4 anos na faculdade, quanto tempo ele quiser, fazendo o curso dele, claro. E se ele estiver indo muito bem na faculdade, ele pode até parar o curso. Por exemplo, tem jogador que escolhe curso de 3, 4 anos, mas às vezes ele está no segundo ano e ele decide parar, trancar o curso e tentar se declarar elegível no draft da NFL. Tem jogadores que esperam acabar a faculdade e vão pro draft, e tem jogadores, como no caso do Juju Smith-Schuster, o wide receiver do Steelers, ele jogou só 2 anos de faculdade, ele jogou em USC e jogou 2 anos, aí ele resolveu trancar a faculdade e tentar ir para a liga. Como você sabe, deu muito certo, ele foi draftado pelos Steelers. Ele até quis voltar depois porque ele disse que prometeu para a mãe dele que ia se formar. Então é até engraçado que ele foi para a faculdade vestido com a roupa do Steelers, com os equipamentos e tudo, entrou na sala de aula porque ele disse que prometeu para a mãe dele que ia se formar, então ele ia voltar para a faculdade. Mas como você pode ver, não é fácil, cara, não é nada fácil. O jogador do college, ele batalha muito para ser escolhido pela NFL. Porque pensa bem, a divisão 1 do college tem 128 times, só a divisão 1. E cada time tem uma média de 70 jogadores. Aí você vê, 128 vezes 70. São 8.960 jogadores. São quase 9.000 jogadores, cara. E aí, em média, vai, entre draft e free agencies, mano, você bota aí 300, chutando no máximo, no melhor dos mundos, 400 atletas selecionados no draft e no início de temporada, como draft ou free agency. Então, cara, são 400 jogadores de um total de 8.600 e tralalá. São pouquíssimos. Então, para um cara que tá no college, não é garantia nenhuma de chegar na NFL. Por isso que eles valorizam tanto também a faculdade. Porque se não der certo dele ir pra NFL, ele já tem um nível superior, ele já tem um diploma, ele tá pronto pro mercado de trabalho. Então, isso é muito legal lá. Por isso que eu gosto muito da cultura americana. E aí, se ele for draftado e for pra NFL, aí já era. Como eu disse, a faculdade na qual ele jogou ganha também o mérito, porque ela ajudou na formação dele, e a escola lá do high school, quando ele tinha 16, 17 anos, também ganha muito mérito, porque ajudou na formação do jogador, tanto como pessoa, quanto como estudante, quanto como atleta. Isso é muito legal, todo mundo tem a sua participação na formação do cara. Depois de tudo isso, a única conclusão que a gente pode tirar é: por que eu nasci no Brasil, meu Deus do céu? Agora é não se lamentar, é assistir a NFL, é assistir o college e aproveitar esse esporte que a gente tanto gosta. É isso, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de deixar um comentário sobre qualquer dúvida ou qualquer sugestão de vídeo que você tiver pra gente, beleza? Até a próxima, galera. É sério, cara, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci nos Estados Unidos?